Nos últimos meses, a gente tem mostrado aqui no Bom Dia muitos casos de violência envolvendo adolescentes. São menores em conflito com a lei, que são punidos com medidas socioeducativas. Parte da população acredita que a falta de punições mais firmes incentiva esses adolescentes a continuarem cometendo crimes. A gente vai discutir esse assunto aqui. Vamos a uma reportagem com a opinião das pessoas e da polícia sobre esses crimes. Um cantinho da casa de seu Jair e dona Marli, no bairro Jardim Veneza, em João Pessoa, foi separado para ser uma espécie de memorial do filho assassinado há pouco mais de um mês. Mas é difícil conter a comoção ao ver as fotos. O cabeleireiro Jair Gomes de Figueiredo tinha 35 anos e foi morto a facadas dentro de casa em Mangabeira, no dia 17 de maio, depois de passar a noite bebendo com amigos. O acusado foi apreendido 15 dias depois. Um adolescente de 16 anos, que na semana passada foi apresentado numa audiência de custódia, que Jailma, irmã da vítima, tentou acompanhar. Eu não teria condição nenhuma, Antônio, de estar dentro da audiência naquele momento, devido ao desgaste que eu sofri antes de começar a audiência, entendeu? Eu até entraria, mas houve um desgaste emocional antes de acontecer a audiência e eu preferi não entrar. O adolescente acusado, pelo que Jailma conseguiu saber, está recolhido no CEA e já cumpriu outras medidas socioeducativas antes. A pena máxima que ele pode pegar é de 3 anos, pela morte de Jair, que ele já confessou. A família tenta acreditar na justiça, mas o desengano diante da situação do acusado ser um menor de idade é muito grande. Espero que Deus faça a justiça, porque a justiça da terra não vai ser feita. Primeiro porque ela é menor. Mesmo completando os 3 anos, ele vai sair, nem sei, é uma ficha suja, ele vai ficar. A gente não quer nada. Só a justiça de Deus, a justiça da terra aqui, pronto. Como é que eu mato uma pessoa e só vou passar 3 anos na cadeia? Isso é o máximo. Se ele tiver todos aqueles benefícios da lei, estudar, ter bom comportamento, isso e aquilo outro, talvez ele não passe nenhum ano. O caso de Jair entra para uma lista que só vem aumentando de crimes em que adolescentes são os acusados. Este mês, um casal de adolescentes foi apreendido em Sapé com uma submetralhadora, espingarda, munições e drogas. Em grande parte dessas apreensões, os acusados não ficam detidos por muito tempo. Nas ruas, a população declara que a sensação diante disso é de impunidade. São presos e no outro dia são soltos e a gente vê que não acontece nada, né? Eu acho que deveria ser mais rígido. E ter uma justiça melhor, né? Porque o cara faz hoje mata uma pessoa, amanhã tá solto, porque é de menor, então a lei tem que ser igual para todos, né? Como eles têm consciência do que faz, então acredito que deveria ter uma penalidade maior para isso. E a polícia, como vê essa situação de muitas vezes prender um adolescente e, de acordo com o crime cometido, vê-lo solto horas depois? O que pensam os policiais a respeito dessa realidade da justiça em relação aos menores? Conversamos com o coordenador de comunicação da Polícia Militar. O Major Lucas admite a insatisfação dos PMs pelo que acontece e entende que só mudanças na legislação podem mudar essa realidade. Eles não têm medo de serem apreendidos cometendo esses delitos e cada vez mais têm praticado crimes. Nós, em algumas situações, ficamos, de certa forma, frustrados, porque nós temos pessoas que já foram conduzidas para a delegacia 8, 10 vezes, pessoas respondendo a diversos procedimentos. Então é preciso, sim, que a lei seja revista e que, acima de tudo, intimide e iniba essas pessoas que, porventura, queiram cometer delitos. É o que muita gente também entende que seja a solução. Enquanto nada muda, o sentimento é um só para a família de Jair e muitas outras pessoas. Que punição tem o menor perante essa lei do homem aqui? Nenhuma. Quando ele sair de lá, ele está livre para fazer o que ele quiser e continuar a vida dele como ele acha que deve fazer. A gente vai ampliar essa discussão aqui agora no estúdio do Bom Dia. Quando a gente vê casos assim, sempre vem aquele questionamento, né? Será que a redução da maioridade penal, tão falada, ajudaria a reduzir esses crimes? Será que essa é a saída? Qual outra alternativa? Nossos convidados aqui no estúdio hoje, o advogado, professor Ricardo Cérvulo e também a advogada, professora de Direito, Vânia de Lourenço. Sejam muito bem-vindos aqui ao Bom Dia Paraíba. Doutor Ricardo, vou começar com a doutora Vânia, se me permite. Doutora, pelo que eu sei, a senhora é contra essa redução da maioridade penal, não aposta nessa proposta. E aí eu já me antecipo
com um contra-argumento. Muitas pessoas dizem que as propostas de estimular a juventude, de dar melhores condições e oportunidades para a minoria desfavorecida, seria uma alternativa, mas isso levaria tempo. A curto prazo e médio prazo, já que a situação da violência é urgente, qual é a saída? Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor Ricardo. Bom dia a todos os presentes. Veja, nós temos duas discussões aí muito amplas. Primeiro, as motivações que estão levando a tentar se diminuir a maioridade penal. Certo. A origem de toda a discussão é diminuir a criminalidade juvenil, né? Ou seja, ou acabar ou diminuir. Sim. A redução da maioridade penal não irá resolver. Ou seja, nós vamos agravar ainda mais o problema. Então, teríamos aqui que fomentar uma ampla e um olhar mais completo dessa discussão sobre se a redução da maioridade penal resolveria o problema e discutir, por outro lado, se as medidas socioeducativas hoje existentes, né, como forma de responsabilização do próprio adolescente, certo, ele é eficaz, se ele funciona. Eu aposto e acredito numa discussão mais ampla sobre hoje a aplicabilidade da medida socioeducativa. Então, eu acredito que se nós discutirmos, né, as falhas existentes e as dificuldades de aplicabilidade da medida socioeducativa, nós vamos ter mais resultados do que a redução da maioridade penal em relação à diminuição da Esses criminalidade. resultados seriam a médio, pelo menos, prazo, A vamos dizer médio, assim? né, e a longo prazo. Não é algo que se resolve facilmente, infelizmente, E né? que, infelizmente, a redução da maioridade penal também não vai ser um resultado a curto prazo. Claro. Mudar uma lei não modifica atitudes. Então, a Exatamente. gente tem que pensar, né, nesse resultado, um resultado de um problema que é muito mais complexo do que simplesmente reduzir a maioridade penal. Doutor Ou Ricardo, modificar uma lei. por que o senhor acha que daria certo essa proposta? Antes de mais nada, bom dia, Bom professora, dia. Professora Vânia e Patrícia. Veja só, é uma questão muito complexa, né, Patrícia? Certamente. Telespectador, bom dia, telespectador do Bom Dia Paraíba. Agora, o primeiro questionamento que se precisa fazer, na minha ótica, é o seguinte: o que é que se quer com a diminuição a redução da maioridade penal? Se você disser a mim, se você me perguntar se isso vai resolver o problema, eu vou te dizer prontamente que não. Ele não vai resolver de imediato o problema, ou vai, melhor dizendo, não vai solucionar o problema de uma vez. Certo. Mas é uma das medidas que, no nosso entender, e veja, no entender de 87% da população, uma pesquisa recentemente do Datafolha apontou que 87%, já tinha outra pesquisa apontando que 93% da população brasileira eram a favor da redução da maioridade penal. A gente sempre sabe que existe a questão de você investir em políticas públicas. Eu acho isso aí, não é de hoje. Ninguém Os nega romanos, isso, claro. Os romanos já diziam, se tu queres evitar a construção de presídio, educa as crianças. A gente sabe disso. Mas a gente sabe que a criminalidade é um fato muito complexo. E a proposta que se lança é a seguinte: primeiro, o inibidor constitucional existe não porque isso vai violar o princípio da dignidade da pessoa humana, etc. E tal. Essa é a primeira questão que eu me oponho frontalmente. Eu acho que não podemos engessar concepções constitucionais que uma geração fez num outro tempo, numa outra realidade histórica e com a maturidade desses jovens. Eu estou falando, basicamente, nós não estamos falando de uma redução para 12 anos, para 14 anos. Nós estamos falando de uma redução de 16 para 18 anos, que aí sim as estatísticas que são realmente sérias, elas apontam para maior incidência, sem levar em consideração que há um caso, porque muitas vezes se fala o seguinte: não, porque os números não justificam. Ninguém está levando em consideração, muitas pessoas não levam em consideração, os casos de subnotificação de atos infracionais, sim, digamos assim. A gente usa muito do eufemismo, né, para tratar dessa questão, mas os atos infracionais cometidos pelos menores. Sim. Então, não me venha dizer, respeito os contrários, que um jovem com 16 anos, com uma formação, acesso a uma gama de informação para um padrão cultural que nós vivemos, um modelo cultural, ele tem a mesma formação de 10, 15, 20, 30 anos passados. É diferente, com certeza. Então, de imediato não seria reduzir, mas mais uma medida para que os jovens de 16 aos 18 anos já comecem a responder
à altura pela cognição, pela capacidade que ele tem de entendimento da ilicitude do ato praticado. A gente foi às ruas ouvir essa sensação das pessoas, como a gente está falando aí, mais de 90%, segundo pesquisas, apontam que as pessoas querem essa redução da maioridade penal. Por quê? Qual é essa sensação? A gente vai tentar entender isso melhor agora, olha só. Aqui não tem justiça para nada, nem para menores e nem para maiores. Em relação aos menores? Aos menores, eu acho assim, que bandido não tem idade. A hora que ele pega numa arma, ele deixou de ser criança, deixou de ser menor. Eu acho que a redução não seria uma solução. Eu acho que essa questão da redução, ela não vai resolver, entendeu? Eu acho que o que tem que existir é oportunidade. Esses adolescentes, esses menores, faz coisas absurdas e não paga pelo que eles fazem. Tem sempre a lei para proteger. Qual a sensação que fica para a senhora? De revolta, porque os menores, eles fazem coisas assim de você fica assim estarrecido, porque e nada acontece. Essa é a sensação de muita gente, né? Com certeza nas ruas, as pessoas cada vez mais expostas à violência ficam com essa sensação. A gente sabe que a justiça cumpre o que está na lei, né? E fala, a justiça solta com base na lei, não está fazendo nada de forma ilegal. E aí essa questão da polícia que trabalha, que prende, a gente mostra que prende sim, muitas vezes, e aí horas depois já está na rua, e a gente já mostrou aqui situações até dos menores debochando da polícia que acabaram de prender e falaram, eu vou estar na rua daqui a pouquinho. Nesse sentido, doutora Vânia, a senhora estava dizendo que aposta em políticas públicas para a redução da criminalidade. Hoje em dia, o que está sendo feito que a senhora apostaria que é um bom começo dessas políticas públicas? Veja, Patrícia, eu só assim, antes de falar, né, sobre as políticas públicas, eu queria chamar a atenção, né, até da própria fala, né, que foi colocada agora, que o sentimento de impunidade não é relacionado ao agente adolescente. A impunidade nós estamos sentindo todos os agentes da violência, adultos, idosos. Né? Nós vivemos um momento de muita insegurança pública. Né? O medo existe não em relação apenas ao adolescente, mas nós temos medo de sair. Né? Existe hoje um grande problema de segurança pública. É a realidade. Independente do agente ser adolescente, ou ser um adulto, ou ser um idoso. Isso é um fato e nós criamos nossos filhos hoje fechados, com medo de ir a um comércio, com medo de ir a um banco, porque né, ele está vulnerável, todos nós estamos vulneráveis à violência por falta de segurança pública. Esse é um ponto importante que a gente tem que entender. Um outro ponto, que antes também de falar sobre políticas públicas, que eu queria discordar do colega Ricardo, é que, olha, o adolescente hoje ele tem conhecimento, existe uma tecnologia, um avanço de informações. Mas eu discordo que esse avanço de informações ele só traga benefício ao amadurecimento do adulto. Eu acho que também traz malefícios. Sim. Na medida em que ele tem um bombardeio de informação, ele tem pouca maturidade de elaborar os valores dessa informação. Sim. E aí o comprometimento desses valores também existe. Então, o processo maturacional, por esse excesso de informações, ele traz uma vulnerabilidade também à condição de violência que a mídia pode trazer, que os meios sociais podem trazer, que a tecnologia pode trazer. Os nossos adolescentes são bem mais vulneráveis aos crimes cometidos na internet do que os adultos, por falta de maturidade de elaboração desses valores frente a todas essas informações. Hoje, né, e nós temos hoje o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE. E minha maior discussão de se diminuir a maioridade penal é fugir dos princípios que hoje nós temos das medidas socioeducativas. E um dos princípios hoje levantado pela justiça das medidas socioeducativas é a justiça restaurativa, que é uma das grandes propostas hoje como objetivo das medidas socioeducativas, que a gente não pode perder de vista todos esses valores enraizados na medida socioeducativa, colocando o jovem no sistema prisional. Um sistema prisional que não tem condições nenhuma de acolher mais ninguém. É verdade. Nós temos um sistema prisional falido, superlotado. Vamos colocar um adolescente de 16 anos dentro de um sistema, ou a gente vai colocar dentro de uma universidade do crime, onde o que ele vai aprender é apenas mais a agredir a violência, aumentar a violência que já é gerada.
Doutor Ricardo, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, nosso tempo infelizmente é limitado. Sim. E o assunto é muito amplo. Mas para a gente encerrar essa conversa, o senhor também gostaria de saber se o senhor aposta em alguma política que hoje está acontecendo e que funciona, porque é importante também que a gente dê esperança para as pessoas que estão em casa, né? Para não saírem de casa às 7h15 da manhã achando que o mundo não tem solução. A política é a educação. Os tigres asiáticos fizeram isso e se deram muito bem. Me aponte uma civilização que seja próspera, que tenha evoluído do caos em que se encontrava, onde não foi investido severamente em educação, em igualdade de condições e realmente um cuidado na proteção dos jovens para o futuro. Mas eu indago o seguinte, aos 16 anos, o sujeito é capaz de saber o potencial da gravidade de pegar um revólver, eu falo 16 aos 18 anos, e atirar na cabeça da vítima. Ele é capaz de saber o grau, o potencial lesivo, ofensivo de estuprar uma mulher aos 16 ou 18 anos. Então ninguém me convenceu a respeito do contrário. E outra questão de presídio, é perfeitamente possível que aos 16 anos você crie uma ala específica para essa faixa etária. Eu sempre tenho um diálogo, assim, eu digo sempre em sala de aula, isso não faz parte do anedotário, isso aí faz parte da história. Certa vez, Einstein fez uma carta para Freud, e ele perguntou se era possível acabar com a criminalidade. Freud respondeu a Einstein, repare, quem disse foi Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Ele disse o seguinte, existem pessoas que praticam o mal e fazem com graça e desenvoltura. Ou seja, essas pessoas, elas estão totalmente vocacionadas e tendentes a praticar o mal por si só. E aí se explica em pessoas que têm a mesmíssima qualidade, na contramão disso também, a mesmíssima qualidade de oportunidades. Claro. Filhos, pessoas da mesma família, mesmo pai, frequentou o culto evangélico, a missa de manhã, teve a condição de ir para a cultura inglesa, os melhores colégios, e um tem um temperamento totalmente diferente do outro. O outro partiu para a criminalidade. É uma discussão muito ampla você pensar se aquele jovem infrator, ele nasceu vocacionado para o crime ou se ao longo da vida ele não teve as oportunidades que o acabaram fazendo com que ele descambasse para a criminalidade, porque, convenhamos, o crime é muito sedutor para essas pessoas que não têm outras oportunidades. E se você me permite, Patrícia, o que fazer? Então, se atinge todas as idades, muito bem. Então, se o presídio não recupera, você vai abrir as portas do presídio, você tem verdadeiras máquinas mortíferas que estão matando pessoas e precisam ser contidas. Polêmico e complexo. Não dá para a gente encerrar essa discussão, mas ela tem que ser levantada. Eu acho que é um tema que tem que ser debatido mais na sociedade, porque a violência, gente, vamos combinar, quem está em casa não vai discordar de mim. Ela está cada vez mais próximo da gente. É impressionante e é amedrontador também. Agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui e espero em outros debates a gente poder continuar essa discussão. Bom dia para vocês, doutor Ricardo, doutora Vânia. Até a próxima. Obrigado. Bom dia, obrigado. Agradeço.